Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do áudio de uma reunião em que o ex-presidente Jair Bolsonaro discute o caso das rachadinhas envolvendo o filho, o senador Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro sugeriu falar com o chefe da Receita Federal sobre as investigações. O áudio foi gravado no dia 25 de agosto de 2020 e registra uma reunião entre o então presidente Jair Bolsonaro, o então diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL, o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro, também do PL. A Polícia Federal encontrou o áudio no celular apreendido de Ramagem e a existência se tornou pública na semana passada através do relatório da última fase da Operação Última Milha, em que os policiais afirmaram que a conversa foi sobre o avanço das investigações contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, quando ele era deputado estadual no Rio. E hoje, no fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo de todo o áudio, que tem 1 hora e 8 minutos. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a divulgação parcial do documento ou da gravação poderia causar prejuízos à correta informação da sociedade. A certa altura, uma das advogadas de Flávio Bolsonaro, Juliana Bierrenbach, levanta suspeitas sobre o RIF, o Relatório de Inteligência Financeira, que originou o inquérito contra Flávio. Esse tipo de relatório é feito quando os auditores da Receita Federal fazem uma análise da movimentação financeira e podem apontar operações atípicas. Na reunião, as advogadas pedem a ajuda do Gabinete de Segurança Institucional, a quem a ABIN é subordinada, para investigar um suposto acesso ilegal aos dados de Flávio Bolsonaro na Receita. Eu fiz um pedido, general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas a averiguação precisa ser feita pelo CERF. Quando vocês pediram? Não estou pedindo agora, estou trazendo hoje. As advogadas acreditavam que assim conseguiriam anular o relatório de inteligência fiscal. Se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois eles vieram com esse RIF espontâneo e por meio dessas senhas invisíveis a gente consegue a nulidade do RIF. Na verdade, a gente consegue dar do Flávio. Juliana Bierrenbach sugere uma apuração especial do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Qual é a prova possível de ser produzida? O SERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial. Chama a apuração especial do SERPRO. O SERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. A advogada acredita que após a apuração do SERPRO, poderia pedir a nulidade do relatório. Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue pedir a nulidade disso tudo. Nesse ponto, ela cita o risco de alguém falar que Bolsonaro estava usando a presidência para defender o filho. A grande questão podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Diante do relato das advogadas, o então diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, sugere que o grupo procure o então secretário da Receita Federal, José Tostes. O secretário da Receita é um cara muito bom. Bacana. Depois, Bolsonaro também sugere falar com o secretário da Receita. Ninguém está pedindo favor aqui. É o caso conversar com o da Receita. Tostes. O ex-presidente também fala para as advogadas conversarem com Gustavo Canuto, que foi presidente da empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, a Dataprev, e ministro do Desenvolvimento Regional na gestão Bolsonaro. É o caso conversar com o Canuto? Sim. Um clique. Olha, ele você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo, pegar gente de confiança dele. Sozinho, o Canuto é muito inteligente. Ele começa a ver sozinho. E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém.
Ramagem diz que está acompanhando o trabalho e que para ele o melhor caminho seria por dentro da Receita. Eu estou acompanhando bem o trabalho. É bom ver que vocês estão no caminho bom. Cuidado com... Tem alguns caminhos para ir, para acertar. Para construir bem. Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa que, se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Hoje, após a divulgação do áudio, Alexandre Ramagem afirmou que durante a reunião se posicionou contra o uso do GSI e que tudo deveria ser feito através da Receita. Ramagem também falou que a gravação tinha aval de Bolsonaro e que não foi clandestina. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. Nos dias seguintes à reunião, as advogadas de Flávio Bolsonaro se reuniram com José Tostes 2 vezes. Depois, o então chefe da Receita se encontrou pelo menos outras 2 vezes com Jair Bolsonaro. O registro está na agenda pública do ex-presidente. Segundo a Polícia Federal, após as conversas, foi aberta uma investigação interna contra os auditores da Receita que estavam apurando o caso das rachadinhas.